Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Essa é uma passagem que é muito profunda e nos toca bastante, porque mostra a preocupação, o amor, o cuidado que o Senhor Jesus tem. Eu não vou dizer tinha, porque Ele vive e reina eternamente. Ele tem por cada um de nós. O Evangelho de João, capítulo 17, registra um momento que antecede a ida do Senhor para o Calvário, para a cruz. Como hoje nós estamos celebrando, como fazemos todos os meses, celebrando a morte e ressurreição dele através da participação da ceia, uma ordenança deixada por ele para a igreja, é bom relembrarmos os momentos em que ele passou e a preocupação que ele tinha, que ele tem por cada um de nós. Eu gostaria, não vou ler o texto todo, são 26 versículos, mas vamos trabalhar alguns pontos. Deixa aí a sua Bíblia aberta, né? Nós vamos trabalhar alguns pontos registrados dentro do João 17. Como nós falamos a priori, essa é a oração sacerdotal de Jesus, proferida antes da sua prisão e crucificação. É o momento mais íntimo de comunhão entre o Filho e o Pai, revelado nas Escrituras. O momento em que ele, Jesus, abre o seu coração ali, e ele fala com o Pai, conversa com o Pai, intercedendo pelos discípulos, intercedendo por todos nós. Aqui nós estruturamos três momentos principais. Primeiro, Jesus ora por si mesmo. Depois, ele ora pelos seus discípulos. E, finalmente, ele ora por todos nós. Do versículo 1 ao 5, Jesus fala, é chegada a hora. Jesus reconhece que o momento da cruz está próximo. A proximidade do momento dele ir para o Calvário se faz presente. Mas Jesus reconhece o momento da cruz não como uma derrota. Lembre-se, a cruz não foi uma derrota. Jesus não foi derrotado naquela cruz. Eu gosto sempre de lembrar que ele voluntariamente se entregou por nós. Ninguém o arrastou contra a vontade dele. Ninguém o prendeu contra a vontade dele. Tudo foi feito porque ele assim o quis. Ele permitiu. E ele permitiu porque isso já fazia parte do plano e faz parte do plano total da redenção da humanidade. Ele entregou-se. Ele mesmo disse que a vida dele ele a dava e a tomava, que ninguém a tirava dele. E aqui é chegado então esse momento da glorificação, momento da vitória. O momento da vitória triunfal foi naquela cruz. No momento em que todos pensavam que havia acabado, que era o término, cessou-se tudo, acabou-se a esperança. No momento em que todos ali estavam pensando assim, era o momento do triunfo, o momento da glória, o momento da vitória. Naquela cruz, Jesus triunfou. Naquela cruz, Jesus venceu. Naquela cruz, ele entregou a sua vida voluntariamente por cada um de nós. Então, ali foi a sua glorificação. Outro ponto, a vida eterna ali foi definida.
ter a vida eterna não é apenas viver para sempre. Porque aqueles que vão para a condenação eterna, eles irão viver para sempre. Há muitos que pensam que morte é aniquilamento, a morte é deixar de existir. Não. A morte, ela também é eterna. O sofrimento é eterno. Para aqueles que rejeitarem o plano da salvação, para aqueles que rejeitarem o Cristo, porque não existe outro caminho. Ele mesmo foi bem sucinto quando disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Então, ter a vida eterna não é viver para sempre, mas conhecer experimentalmente ao único Deus, ao verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. A vida eterna consiste em nós estarmos em comunhão, plena comunhão com o nosso Deus. Em plena comunhão com o nosso Deus significa que, através de Jesus, esta comunhão restabelecida, ela é eterna, é a vida eterna. Aqui o propósito foi cumprido. A glória de Cristo vem da perfeição com que ele completou a obra da salvação que o Pai lhe confiou. A obra da salvação, querido, foi perfeita, o plano perfeito, concluído de forma íntegra e integral, perfeita. Não existe e não há necessidade de mais nenhum outro sacrifício para que possamos ter a nossa comunhão restabelecida com Deus. Porque o sacrifício realizado na cruz, ele foi completo, perfeito e único. Dos versículos 6 ao 19, Jesus foca aqui a santificação e a proteção dos discípulos. Ele começa dizendo que são do mundo, estão no mundo, mas não são do mundo. Do versículo 6 ao 19. Diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe deis a palavra que tu me destes, e eles a receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me destes, porque são teus. Estão no mundo, mas não são do mundo. Os discípulos continuam na terra com uma missão, mas sua identidade e valores agora pertencem ao reino de Deus. Também Jesus aqui apela para a proteção divina. Jesus pede ao Pai que guarde os seus do maligno, preservando a fé da igreja enquanto ela enfrenta oposições. Jesus intercedeu para que o Pai nos guardasse do maligno. Ele intercedeu para que nós fôssemos vitoriosos nessa guerra, nessa batalha, nessa peleja contra o maligno. E essa é a proteção divina que ele, naquela oração ali no Getsemane, fez por nós. Também ele nos santificou na verdade. A transformação e o fortalecimento do crente acontece por meio da palavra de Deus. A tua palavra é a verdade, versículo 17, que diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E no versículo anterior, ele pede, os versículos anteriores: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua palavra, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a transformação e o fortalecimento cristão acontece por meio da palavra de Deus. O nosso fortalecimento ocorre através da palavra do Senhor. Conhecer a palavra, meditar na palavra e viver na palavra. Não basta apenas conhecer, mas temos que conhecer e praticar.
Porque isso, quando nós vamos, abrindo parênteses, quando nós vamos falar o vocábulo conhecer, aqui não é conhecer apenas de ver, de ouvir, mas é conhecer de ter, de tomar posse, de viver, através da prática. Então, a palavra, ela é a verdade e ela é que nos santifica. Santificar aqui significa nos guardar. Lembre-se bem, nós vivemos num mundo hostil, nós vivemos um mundo rodeado, permeado, podemos assim dizer, de ideologias e doutrinas satânicas, de conceitos e princípios malignos. Como é que nós vamos lidar com isso tudo? Nós lidamos com isso tudo através da palavra. Nós somos santificados pela palavra. A palavra é o nosso guia. A palavra que é o nosso norte. É a palavra que é a nossa âncora. Então, estabelecidos e fortificados na palavra, nós somos santificados. Santificados no sentido de sermos protegidos, guardados pelo Senhor. Esse é um dos efeitos da santificação. Nós somos dele. E é como se ele dissesse, são meus e ninguém toca. Ninguém toca no ungido do Senhor. E digo, quando uso essa expressão, estou usando essa expressão envolvendo toda a igreja. Porque toda a igreja, que é o corpo de Cristo, ela é santificada, guardada, protegida pela palavra de Deus. Individualmente, cada um de nós temos que ter a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, de uma vez inserido na comunidade dos santos, de uma vez membros do corpo de Cristo, buscar essa santificação. E a busca dessa santificação não significa uma religiosidade fria, uma religiosidade sem vida, frívola. Não. Buscar a santificação é reconhecer a nossa posição no reino de Deus. É saber que, de acordo com a oração de Jesus, estamos no mundo, mas não somos do mundo. E estamos no mundo porque há um propósito nisso. Se você está no mundo, porque há um propósito de Deus para a sua vida. E o propósito de Deus é fazer com que cada um de nós, que somos dele, que fazemos parte do seu corpo, a igreja, e estamos nesse mundo, o propósito é que nós sejamos luz e sal. Esse é o propósito. Antigamente, principalmente na Idade Média, muitos acreditavam que santidade, ser santo, era estar distante num mosteiro, separado de tudo, sem nada, lá no mosteiro, e muitas vezes vivendo de esmola. Muitos entendiam assim. Por quê? Porque interpretaram erroneamente a palavra. Não é esse o propósito de Deus. Deus não nos quer no invólucro. Deus não nos quer separado. Deus nos quer lá junto, como sal, porém sem perder o sabor. Deus quer que sejamos luz aonde há trevas, não nos deixando envolver por elas, porque aonde há luz, as trevas se dissipam. E é esse processo de santificação que nós vamos buscar, onde quer que estejamos, em qual situação que estejamos, devemos nos lembrar, somos de Cristo, somos a luz do mundo, somos a habitação do Espírito Santo, somos separados, porque a palavra santificar significa separar, somos separados porque somos propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados e Ele nos comprou, e ao comprar nos deu a liberdade. Por isso Ele diz que hoje somos livres, se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres.
E somos livres não para pecar, mas somos livres do pecado. Fomos libertos da escravidão do pecado. Fomos libertos das trevas. Nós podemos andar e caminhar como a garça que anda, sabe, lá no pântano, mas a pelugem dela é branquinha. O sol bate ali e reflete. Ela não se envolve com o lamaçal, embora ela ande ali. Nós não nos envolvemos, não podemos nos deixar sujar pelo mundo, embora estejamos no mundo com o propósito de libertar. Nós somos libertadores, nós somos chamados para libertar, nós somos chamados para proclamar a verdade. Nós somos envolvidos pelo Espírito Santo, revestidos de poder e autoridade. Se você não é, busque isso. Se você não é, se posicione. Busque o poder de Deus. Busque, sabe, a capacitação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Busque para que você possa, no meio desse mundo tenebroso, andar com a luz de Cristo. Como um guerreiro, como um homem ou uma mulher de Deus, fogo puro, brasa viva, sabe, iluminando aonde quer que estejam e fazendo com que o inimigo bata em retirada. Esse é o propósito da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas ainda aqui na continuidade, a oração do Senhor Jesus, não somente por aqueles que ali estavam, mas ele também pediu por aqueles a quem o Senhor haveria de acrescentar. Aí nessa sua oração, ele nos coloca também no centro da vontade dele. E ele continua dizendo: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, como já dissertamos. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E aqui, então, vem corroborar o que eu acabei de falar. Nós somos enviados ao mundo. Sabe, devemos ter a nítida compreensão de que nós não cultivamos uma religiosidade pela religiosidade. Nós não viemos aqui aos domingos no culto apenas para cumprir, sabe, um calendário. Não. Que se eu não for, Deus vai pesar a mão. Não. Na verdade, nós assim o fazemos porque nós temos o prazer de estar em comunhão. Eu não sei vocês, mas há um prazer imensurável estar em comunhão com os irmãos, de nos encontrar, nos abraçar, de conversar, edificar um ao outro, orar um pelo outro. Isso deve ser um prazer e não uma obrigação. Por quê? Porque aqui nós nos fortalecemos. Detalhe importante, as pregações, elas não devem ser apenas um paliativo. Elas não devem ser apenas para aquele momento. As pregações, quando a palavra de Deus ela é explanada, quando ela é pregada, é um alimento que é dado para o fortalecimento espiritual, para que ao sairmos estejamos preparados espiritualmente e, por que não dizer até fisicamente, porque quando estamos espiritualmente bem, estamos também com a nossa mente bem e também estamos com o nosso corpo fortalecido. Não, talvez você diga, mas e aqueles que estão acometidos de enfermidade? Será que esses irmãos, essas irmãs que estão acometidos de enfermidade, elas não são usados por Deus? Eu te digo uma coisa, nosso Deus é o Deus do paradoxo. Nosso Deus é o Deus do impossível. É bem capaz de você ir visitar alguém que está enfermo e você sair de lá fortalecido por ele. É bem capaz disso acontecer. De você ir no hospital para levar uma palavra de conforto e quem sair confortado ser você.
porque uma enfermidade física, ela não anula o poder de Deus na vida do homem. Exemplo disso, a vida de Eliseu, que mesmo depois de morto, ressuscitou um homem que foi jogado na sua tumba. Não limita, nada limita o poder de Deus em nós. O poder de Deus, ele se manifesta, na verdade, na fraqueza. Quando achamos que estamos incapazes, é aí que o Espírito de Deus atua, porque nós despojamos-nos do nosso ego, nós nos diminuímos diante do Senhor, e aí, cumpre-se a palavra, ele cresce, nós diminuímos e ele cresce, e o poder de Deus se manifesta. Por esse motivo é que ele nos enviou ao mundo. Ele se santificou por nós, olha, é por eles e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E agora, e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra, pela sua palavra, hão de crer em mim. Aí estamos inseridos nessa oração. Jesus orou por você, querido. Jesus orou por você, querido. Jesus intercedeu por cada um de nós. A preocupação e o cuidado dele atravessa séculos, porque para ele, hoje, enquanto homem, não. Enquanto homem, ele estava dentro do Cronos, mas quanto Deus, ele não está limitado ao Cronos, que é o tempo dentro da visão humana. Como Deus, ele está acima do tempo. O amanhã para ele é hoje. Ele já nos via assentados aqui, em mananciais, quando ele intercedeu por nós. E aqui na sequência, por que que eles oram? Por que que ele ora? Por que que ele rogou por nós? E aí vem um segredo, algo que eu gostaria que você guardasse no seu coração, razão pela qual nós participamos da mesa do Senhor. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Para que todos sejam um. Unidade não é uma unidade que vem destruir a individualidade, não. Cada um de nós continuamos com a nossa individualidade, nossos gostos, né, as nossas diferenças, mas é uma unidade através do Espírito de Deus, é uma unidade que derruba barreiras, é uma unidade que faz com que nós conspiremos. Conspirar é respirar juntos, sabe, em função de um propósito. Que propósito é esse? Nós temos o propósito pessoal, o propósito de cada um aqui. Eu creio, pelo menos assim penso, que é de adentrar no reino celestial, que é um dia estar com Cristo na eternidade. Um propósito também de você ver os seus familiares, amigos, irmãos junto com você na eternidade. Familiares seus serem salvos. Todos nós aqui temos um propósito. E por esse propósito é que o Senhor, ele nos fortalece para que esse propósito se cumpra em nossas vidas. A unidade, ela é o segredo da nossa vitória. A unidade, ela derruba, destrói todas as mazelas que o diabo tenta jogar no nosso meio para causar a divisão, porque a palavra diz que reino dividido é reino derrotado. Mas a unidade vence tudo isso. A unidade é estamos juntos. A unidade é caminharmos juntos. A unidade na fé. A unidade é crermos que brevemente a trombeta irá soar e todos nós iremos subir ao encontro do Senhor nas nuvens. Irmãos, a unidade não é somente aqui dentro do templo. A unidade, ela ultrapassa, extrapola, sabe, os muros, as barreiras. A unidade também dentro de casa. A unidade na família. Unidade, comunhão, estar juntos, orar um pelos outros, interceder um pelos outros, às vezes ceder, né? Às vezes ceder para poder ganhar o outro,
ceder numa discussão, ceder num desentendimento, não bater de frente, não querer falar mais alto, mas ser sábio, sábio no ouvir e tardio no falar. É essa unidade, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. E essa unidade que Jesus orou aqui, não é somente entre nós aqui, não. Não é somente entre eu e vocês, entre nós, não. É a unidade entre nós e Deus, entre nós e o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Essa unidade significa, aonde você estiver, o Pai, o Filho, o Espírito Santo vai estar contigo. Essa unidade é que aonde você estiver, você vai estar guardado. E quem tocar em você, estará tocando no Senhor. Mas aqui, na sequência, Jesus diz que esta unidade tem um propósito, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer que o Senhor Jesus foi enviado para salvar. O mundo vai crer na palavra quando o mundo ver a unidade entre nós. Não como a gente está vendo muitas vezes na internet, irmãos atacando irmãos, ofendendo um ao outro, por divisão, muitas vezes por diferenças doutrinárias, teológicas, coisas que não deveriam existir, porque a palavra é uma só, o Espírito é o mesmo, mas nós presenciamos isso, às vezes até em nosso meio. Um ataca o outro porque pensa de forma diferente, e aí nós agimos de forma totalmente errada porque nós não cedemos. Queremos ser nós os vencedores, queremos que a nossa posição prevaleça. Amados, em nome da unidade, muitas vezes temos que ceder. Cede aqui para ganhar lá na frente. Em nome da unidade. Por quê? Porque é através da nossa unidade que o mundo vê a glória de Deus em nosso meio. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Vejam como Jesus enfatiza essa comunhão, essa unidade, irmãos. É para levar a sério. É para levar a sério que quando nós pegamos esse cálice, esse pão, nós estamos declarando a nossa comunhão uns com os outros. Porque não é cada um por si, como diz lá no mundo, né? Cada um por si, Deus por todos. Não, não é cada um por si. É comunhão, é o mesmo pão, o mesmo cálice, simbolicamente falando. E todos nós participamos juntos. E isso é como se fosse uma declaração dizendo, eu e você somos um, como nós fazemos aqui. É por esse motivo que estamos trabalhando esse tema. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Que sejamos um. Eu neles, Jesus em nós, e tu em mim, e o Pai nele. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha, o desejo dele, perfeição e unidade. A unidade leva à perfeição. Sabe por quê? Se um cai, o outro levanta. Se um fala, o outro vai e ajuda. Unidade, ela é amor. Unidade é compreensão. Unidade é compaixão, misericórdia. Unidade é nós sermos, aquele ajudador. Nós estamos aqui para servir um ao outro, naquilo que o outro precisar. Isso nos remete à unidade. E através dessa unidade, o mundo fica conhecendo, como ele diz, e para que o mundo conheças, que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e eles como me tens amado a mim. Aí ele continua, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. O desejo dele é que nós estejamos sempre com ele. E isso já está acontecendo, porque onde nós estivermos, ele está junto. É por isso que nós organicamente estamos ligados a ele através do corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Olha, essa é uma verdade que deve ser interpretada, até de certa forma literalmente.
Porque, embora seja uma metáfora, uma comparação entre o corpo humano e o nosso relacionamento com Deus, isso remete à verdade, que Ele é o cabeça e é a cabeça, e nós somos os membros do seu corpo, e como membros ligados um ao outro. Aqui segue: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o fareis conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Sempre o desejo do Senhor estar em plena comunhão conosco. Sempre o desejo do Senhor para que haja essa unidade entre nós. A oração de Jesus, resumindo, foi pela unidade, pela comunhão da igreja, pela nossa comunhão uns com os outros. É por isso, querido, olhe para quando você olhar para o teu irmão ao lado, você possa ver que há uma comunhão, união entre vocês, que somos um em Cristo Jesus. E assim nós vamos caminhando e vencendo. E quando nós nos reunimos aqui, como hoje de manhã e agora à noite, nos reunimos com esse propósito, uma declaração profética através do ato de participarmos da ceia do Senhor, de que nós somos um com o Senhor, estamos nele e ele em nós, e estamos um com o outro, numa unidade orgânica, perfeita, celebrada e mantida pelo Senhor Jesus, através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. A igreja triunfante do Senhor, a igreja vencedora. Talvez alguém possa pensar aí que eu estou trazendo uma mensagem, voltada para o homem, mas não. Essa mensagem vem de Deus para mim e para você. Deus nos convidando a uma unidade e comunhão com Ele, mas também uma unidade e comunhão uns com os outros. Amém? Porque grande é a peleja, irmãos. O mundo, cada dia que passa, se afunda cada vez mais no lamaçal do pecado. Cada vez mais nós somos, assim, sabe, surpreendidos pelos acontecimentos. Quando nós começamos a ver a malignidade humana, a ponto de criar meios para a destruição em massa. A malignidade desse mundo, destruindo crianças, sem nenhum amor, sem nenhum remorso. O mundo realmente jaz no maligno, mas é nós, como igreja do Senhor, fortalecidas pela presença de Deus em nossa vida, numa unidade e comunhão, nós avançamos e vencemos. Olha só, há muita vida a ser resgatada, há muitas almas a serem resgatadas. Então, que você se coloque, assim como nós nos coloquemos como instrumento de Deus para a realização dessa libertação. Amém?